No sótão da avó, entre baús antigos e empoeirados, Luzita encontrou um medalhão estranho, dourado e com gravuras misteriosas. Assim que lhe tocou, um arrepio percorreu-lhe a espinha e, num piscar de olhos, já não estava no sótão. O chão sob os seus pés era seco e poeirento. O ar cheirava a suor e ferro. E à sua volta via soldados de armadura reluzente. O tilintar do metal contra metal e os gritos de batalha encheram-lhe os ouvidos, fazendo-a estremecer. "Onde estou?" exclamou de olhos arregalados de choque. "Estás em Ourique, rapariga, no ano da graça de 1139, respondeu um cavaleiro de barba espessa e olhar determinado. Ele segurava uma espada pesada e o seu rosto estava carregado de antecipação. Luzita mal podia acreditar. Diante dela estava ninguém menos que D. Afonso Henriques, o homem que um dia se tornaria o primeiro rei de Portugal. O campo de batalha estendia-se à sua frente e o som das espadas ecoava no ar. Os mouros estavam prontos para atacar e a coragem dos guerreiros portugueses estava prestes a ser testada. O vento levantava poeira que se misturava ao cheiro de sangue e suor. O medo e a expectativa pairavam no ar como uma nuvem de tempestade prestes a rebentar. "Precisamos de toda a força possível para vencer esta batalha", gritou Dom Afonso Henriques, desembainhando a espada. Luzita sentiu o coração apertar. Como poderia ajudar? Não era uma guerreira, não sabia lutar, mas lembrou-se das histórias que a avó lhe contava. D. Afonso Henriques acreditava ter recebido um sinal divino antes da batalha, uma visão de Cristo que lhe deu coragem para enfrentar o inimigo. E se esse sinal ainda não tivesse acontecido, poderia ela fazer algo para garantir que sim? Olhou à sua volta em busca de uma resposta. Os soldados gritavam ordens uns para os outros, preparando-se para o combate. O som dos cavalos a galope aproximava-se e os mouros avançavam em grande número. O tempo estava a esgotar-se. Ainda segurando o medalhão, Luzita fechou os olhos e desejou com toda a força que o rei visse a sua visão. Uma luz brilhante iluminou o céu e, de repente, Dom Afonso Henriques caiu de joelhos, os olhos cheios de emoção. Os soldados olharam para ele, hesitantes. Por um momento, o silêncio tomou conta do campo de batalha. Quando se ergueu, gritou com firmeza e determinação inabalável: "Deus está conosco! Avante, guerreiros! Por Portugal!" Os soldados avançaram com bravura, como se uma nova força os tivesse invadido. O barulho das espadas a chocar ecoou pelo vale, e Luzita assistiu ao desenrolar da batalha com o coração aos saltos. Parecia que estava dentro de um livro de história. O combate foi feroz, mas os guerreiros portugueses lutaram com alma e determinação. Após longos momentos de batalha, as forças inimigas começaram a recuar. O destino de Portugal estava a ser moldado ali mesmo, diante dos seus olhos. Quando a última espada caiu ao chão e o silêncio regressou, um brado triunfante ergueu-se no ar. Luzita mal podia acreditar que tinha feito parte de um momento tão importante. Sentiu-se tonta, como se estivesse prestes a desmaiar. O medalhão brilhou mais uma vez e, num instante, Luzita estava de volta ao sótão da avó. O seu coração batia acelerado e o pó que cobria os velhos baús parecia ter um novo significado. Portugal tinha nascido naquele dia e ela estivera lá para testemunhar. Luzita olhou para o medalhão com espanto, sentindo que ainda havia muito a descobrir sobre ele. A avó apareceu à porta, sorrindo ao ver a expressão intrigada da neta. "O que foi, minha querida? Pareces ter visto um fantasma." Luzita hesitou por um momento, depois sorriu. Talvez a avó
soubesse mais sobre aquele medalhão do que deixava transparecer. A sua aventura podia ter terminado por agora, mas algo lhe dizia que aquele medalhão ainda que a levaria a muitas outras viagens pela história de Portugal.